pedir para vocês que deixem aquela curtida, já deixa na confiança aí quem está chegando. Aqui é um canal do YouTube, para nós é muito importante essa curtida aqui no vídeo para aumentar o alcance, né, pessoal? Quem não está inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho para notificações. Acesse aqui o QR Code, pessoal, aqui de todas as nossas redes sociais aí do Instagram, Facebook, Twitter. Acesse ali, dirija a sua câmera aqui para o QR Code e acesse o QR Code. Quem quiser também participar dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, vai ficar o link aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Isso tem sido o nosso foco dentro desse ano. E para a gente alcançar esses resultados dentro do requerimento do BPC, a gente estabeleceu algumas ações e a gente tem trabalhado em cima delas. A primeira é o requerimento qualificado do BPC. O que significa isso? No momento em que o cidadão ele faz a solicitação do seu pedido, o cidadão já responde algumas informações que são solicitadas a ele, de maneira que a gente possa conseguir fazer uma análise mais rápida, sem a solicitação de maiores informações depois por meio de exigência e tudo mais. E quais foram as implementações realizadas até o momento? A autorização do requerente para utilização do CAD único, onde o requerente, no momento da solicitação, antes ele tinha que preencher um formulário que era extremamente complexo, difícil de ser preenchido, e hoje a gente buscou simplificar esse processo, onde o grupo familiar desse requerente aparece no momento em que ele solicita, e ele ali informa o estado civil e a relação de parentesco que ele tem com esse grupo familiar. Uma outra etapa está relacionada à declaração do comprometimento de renda, onde ele precisa declarar, né, de acordo com a ação civil pública que estabelece essa questão para fins de análise, se ele possui algum comprometimento de renda ou não, e se ele informar que sim, ele precisa então ali declarar qual o tipo de comprometimento de renda, se é com medicação, se é com gasto com fralda, algum outro tipo de coisa, conforme estabelecido na portaria conjunta ao Ministério da Cidadania. E, por fim, era uma etapa extremamente difícil dentro do requerimento do BPC, porque antigamente ele dava entrada no pedido, um servidor administrativo ia lá, fazia uma análise preliminar, e esse servidor tinha que agendar uma avaliação social e uma perícia médica. E aí que era a grande barreira para a análise do BPC, porque, por conta da dificuldade de contato, os servidores do INSS não conseguiam falar com os requerentes para avisar sobre a data em que eles deveriam realizar a avaliação social e a perícia médica. Com essa implementação, no momento em que o cidadão solicita o benefício, ele consegue de pronto agendar a avaliação social, agendar a perícia médica, e a análise dessas etapas não é uma análise sequencial como acontecia antes. Ela pode acontecer de forma independente. Então, o requerente ele pode passar pela avaliação social primeiro, antes do administrativo fazer a análise, ele pode passar pela perícia primeiro e depois passar pela avaliação, ou o inverso pode acontecer. Então, não existe uma sequência, nem há uma independência em relação à análise das etapas de reconhecimento do BPC. Foi um trabalho complexo, extremamente difícil de colocar em produção. O INSS sentiu isso logo no início, e agora que a gente está conseguindo, então, estabelecer a forma de análise mais adequada para essa nova forma de análise em si, né? Vejam bem, pessoal, vejam bem que nós estamos aí engatinhando, né, pessoal? Estamos comemorando que as etapas do procedimento sejam independentes, que se possa agendar uma avaliação social e uma perícia médica de forma independente. E aí se diz que isso é muito complexo, mas por favor, pessoal, nós estamos aqui normalizando uma burocracia interna impressionante e tornando complexo algo que não precisa ser tão complexo. Autorização do requerente para a utilização do CAD único.
Nós ainda não temos o CadÚnico, é um banco de dados público do governo federal, pessoal. Nós estamos reconhecendo aqui que o CadÚnico não se comunica com o cadastro, o banco de dados do BPC-Loas. Que os servidores do INSS não têm acesso ao CadÚnico. É extremamente constrangedor, pessoal, a gente se deparar com esse tipo de informação, com todo respeito, cara, ao pessoal, ao trabalho que vem sendo desenvolvido no INSS, mas nós estamos engatinhando, realmente, e não tratando com a seriedade que merece essa questão da demora na análise do BPC-Loas. Para esse benefício. E isso tem sido muito bom para a gente, muito positivo. Dentre outras medidas para redução do estoque, foi adotado a avaliação social média. Essa avaliação social média, ela implica na aplicação quando da avaliação médica realizada junto ao requerente, né? Se constatado ali no momento da avaliação médica o impedimento de longo prazo desse requerente, não há necessidade dele passar por uma avaliação social. Depende ali do cálculo que vai ser realizado no momento da avaliação para que, então, esse requerimento possa avançar na análise sem a necessidade de passar pela avaliação social, desde que essa avaliação social, no momento que ele marcou, não esteja para menos de 7 dias, salvo engano. Vejam aqui a total desconsideração da avaliação biopsicossocial, determinada pela Lei Brasileira de Inclusão e pela Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A avaliação médica tem um peso preponderante aqui nessa questão. Podem dizer que a avaliação social média é para facilitar, para beneficiar o segurado do INSS, o beneficiário do BPC-Loas, mas a gente desconsidera frontalmente a avaliação biopsicossocial. A avaliação social do serviço social, ela não está vinculada a uma conclusão da perícia médica. As duas têm que conversar e acontecer de forma simultânea. Não é a avaliação social médica, a perícia médica, que vai determinar a existência ou não de uma deficiência apta a receber o BPC-Loas. Não é isso que diz a Lei Brasileira de Inclusão. Além disso, a medida provisória 1113 de 2022, ela contribuiu de forma fundamental para que a gente pudesse trabalhar de forma mais efetiva na análise do BPC. O programa especial implica na análise dos processos administrativos que se encontram acima do prazo legal, né, estabelecido para a conclusão da análise, onde o servidor, ele, além da jornada de trabalho dele, ele consegue trabalhar nesses processos, dando maior vazão a isso. E essa medida provisória, ela está, nesse momento, passando por votação no Congresso. É de extrema importância que ela seja prorrogada para que o INSS tenha condições de dar vazão à demanda que ele recebe, que é uma demanda extremamente alta. Medida provisória 1113 foi aprovada, como eu disse aqui, abrindo campo para terceirização do serviço social. E, infelizmente, esse programa especial mencionado, ele cria a fila da fila. Ele cria a fila da fila dentro do INSS. Então, ao contrário do que preconizam os representantes do INSS, ele é extremamente nocivo para quem depende do BPC-Loas. E gostaria de trazer essa ressalva, porque a quantidade de servidores que nós temos hoje no INSS é insuficiente para dar conta de toda a demanda que o INSS tem recebido. E não se fala na realização do concurso público. Essa é a grande questão. O INSS admite que não tem servidores suficientes, mas não coloca o concurso público como a prioridade das prioridades. Então, a gente poder utilizar desse meio do programa especial, que implica na análise de processos com a capacidade operacional além
da meta que a gente estabelece, que é necessária para cada servidor realizar, é extremamente importante, porque o servidor ele vai receber uma certa bonificação depois que ele cumprir a meta mensal dele, que ele precisa fazer para dar vazão ao que se encontra no nosso estoque. E isso é bem importante frisar. E um outro aspecto está relacionado à avaliação social remota. É a possibilidade de realizar avaliações sociais por meio de videoconferência, onde o INSS não consegue chegar, onde a gente não tem uma assistente social, o serviço social ali de pronto em uma determinada unidade, a gente vai poder disponibilizar a análise por meio de videoconferência para o requerente que, na sua localidade, ele não tiver acesso a esse serviço de pronto, né? Então, essas são algumas das medidas que a gente tem adotado no objetivo de reduzir o nosso... Avaliação social remota, já analisamos em vários vídeos aqui no canal, já trouxemos profissionais, assistente social para comentar, e ela é extremamente prejudicial para o segurado, extremamente prejudicial, inclusive envolvendo questões éticas da profissão, e ela tem que ser usada como a exceção da exceção, jamais estabelecer a avaliação social remota como regra dentro do INSS. Estoque. Dentre outras medidas, recentemente a gente alterou a portaria 982, trazendo uma alteração importantíssima, que é a questão do acompanhamento de intérprete ou tradutor de Libras durante o atendimento, onde o cidadão, no momento que ele busca um atendimento, ele pode ligar para a Central 135, entrar lá no Meu INSS solicitando um atendimento simplificado, e no momento que ele comparecer à unidade, no momento que ele agenda, né, ele já informa que ele vai acompanhado de um intérprete ou tradutor. Então, isso foi um ganho muito grande assim, para o cidadão, né, no sentido de dar maior acessibilidade. Um outro aspecto relacionado à questão do nosso atendimento diz a gratuidade das ligações por meio de celular. Hoje, para ligar para o 135, existe uma gratuidade quando ela vem de telefones fixos, mas a nossa previsão é que em setembro, né, a gente já licitou, a gente está com uma expectativa de implementar essa modificação em setembro, onde a partir de ligações de celular, o cidadão não paga mais pela ligação, que hoje ele paga o preço de ligação local, né, e ele vai passar a ter essa gratuidade nas ligações de celular. E um outro aspecto relacionado, foi até comentado na fala anterior, do certificado da pessoa com deficiência, onde o cidadão pode entrar no Meu INSS e buscar o certificado de pessoa com deficiência aí relacionado ao cadastro de inclusão. E hoje esse certificado está sendo emitido apenas para o cidadão que passou pela avaliação social no momento em que fez a análise no BPC. Então, para quem já fez a análise no BPC e teve lá a questão da deficiência certificada, validada, ele pode obter esse certificado por meio do Meu INSS. Até o momento, foram certificados aí 47.009 certificados foram emitidos através do nosso aplicativo. Aí são questões bem elementares, o atendimento de Libras está previsto em todas as legislações, a gratuidade nas ligações que ainda hoje não existe. Então, são questões elementares e que nem dependem de comentário, né, pessoal?